Vamos assim, então, mais uma vez reunidos nessa noite, para o estudo junto com André Luiz. Hoje em especial, que ele fala para a gente do evangelho que é feito numa área rural, no campo. As bênçãos que são recebidas por todos os seres vivos que estão lá, os animais, os encarnados, os desencarnados. Agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que quando duas ou mais pessoas se reúnem em seu nome, você está junto também. E assim nós sabemos que não estamos sozinhos. Que esse nosso estudo funciona sempre como uma antena que nos liga ao plano espiritual maior, nos conecta a essas esferas celestes e banha o nosso lar, Senhor, com uma chuva de paz, de luz, de harmonia, de alegria e de amor. E assim nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estudo em grupo, aprendendo junto com André Luiz. Amém. Então, essa noite a gente vai estar falando aí do evangelho que é feito no campo rural. Lembrando que eles tinham ido para essa área rural para conseguir se refazer do cansaço, né, do trabalho que tinha sido feito durante a noite, né? E aí eles lá, nesse lugar, eles, como a gente viu anteriormente, eles aprendem, descansam, recebem aí toda a energia positiva do lugar. O André Luiz observa aí o trabalho dos espíritos em relação à natureza, em relação aos trabalhadores mais simples que cuidam da agricultura. Lembrando que a gente nunca está sozinho, né? E aí agora chega uma hora em que eles vão fazer uma prece. E aí quando o espírito que cuida, né, aí dessa parte aí rural, o mais elevado, pede ajuda, pede a Aniceto que faça a prece por eles. Que surpresa, né? A gente tem pensando, né, como é que ele faria essa prece. E aí o que ele pede para fazer a prece é o Evangelho. Então é uma passagem do Evangelho aí falando de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. E algumas coisas que mexem junto com a gente, né? Junto a gente, o nosso coração, quando a gente está lendo. Primeiro, que isso, né? Essa verdade de há 2000 anos atrás, ainda se fazendo tão forte, tão atemporal, né? Funcionou há 2000 anos, quando Paulo estava aí pregando para nós, naquela época, e continua agora. E aí, à medida que ele vai fazendo o evangelho, a sua fronte se enche de luz, permeia no local aquele silêncio gostoso, aquela harmonia. E essa harmonia é sentida tão fortemente que aí os bichinhos chegam perto, se aproximam para ouvir, os passarinhos chegam perto e param de piar, né? Então a única ruído que ouve é a música do vento que continua, mas o resto tudo, todo mundo atento à lição que está sendo dada por Aniceto, né? A explicação que vai sendo feita a respeito desses 3 versículos do capítulo 8 da Carta aos Romanos. Então, a posição de respeito, né? Quantas vezes a gente está fazendo evangelho no lar, e a gente não tem esse sentimento de seriedade como é tomado tudo isso, né? É uma honra a gente poder estar se ligando com os espíritos maiores, e a gente deve sempre levar isso muito a sério, né? Pensar, eu tô abrindo as portas, convidando esses espíritos para adentrarem o meu lar. E como é que eu estou recebendo esses espíritos? É com carinho? É com uma vontade? É com atenção? Ou é pensando no jantar que eu preciso fazer, nas atividades que eu tenho na manhã seguinte, ou que eu quero terminar rápido porque eu estou cansada? Porque isso tudo vai mostrar nossa
sintonia mental, né? E aí a importância, a gente vê através dos olhos de André Luiz, essa transformação que acontece no ambiente, nesse ambiente que já era um ambiente privilegiado, né? Por ser um campo muito bonito. Mas ele fala da alteração concreta que ele sente em relação ao magnetismo, simplesmente por causa da presença do Evangelho. Né? Então, pensa como as palavras da gente são poderosas, né? Nesse caso, essas palavras imantadas pelo amor do Aniceto, né? Que acabam aí envolvendo todos os que estão lá fazendo a prece. E aí, o capítulo que o Aniceto abre, claro, não é o acaso que não é o acaso, que nem quando a gente faz o Evangelho no Lar. No nosso caso, a gente abre com a ajuda do mentor, que vai lá e escolhe para a gente a página mais adequada que a gente precisa estudar, refletir durante aquela semana. E muitas vezes, semana após semana, cai a mesma coisa. Por quê? Porque a gente precisa ouvir de novo aquela lição. É importante passar por aquela lição. No caso aí dessa carta de Paulo aos Romanos, ele está falando sobre a natureza. Né? A gente entender que a natureza que está ao nosso redor é mais uma prova de amor de Deus a nós. E aí, a gente mostra que a gente ama a Deus como? A gente mostra que a gente ama o Criador como? Respeitando as criaturas. E as criaturas de Deus não são só os homens, mas todos os seres vivos, mas também a natureza. Então, ele fala pra gente de uma forma muito simples que essa ignorância dos homens é que faz a gente abusar da natureza, abusar dos animais, explorar, destruir florestas. E a gente vê hoje, mais do que há 2000 anos atrás, esse começo, né, de conscientização da importância da gente continuar a cuidar da nossa terra, né? E quando a gente fala jogar o lixo fora, fora da onde? Não existe fora, é tudo dentro, né? É tudo nosso planeta Terra, né? Então, como é que a gente está tratando o lixo? Como é que eu estou tratando a água? Como é que eu estou tratando os peixes? Como é que eu estou tratando os animais como as vaquinhas, né? Como é que eu estou tratando o ar que eu respiro? Porque em todo momento, quando há o abuso, pela lei de causa e efeito, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, se eu não sei cuidar bem da natureza, o que é que vai acontecer? Essa natureza vai ser atingida pela minha vaidade, pelo meu egoísmo, pela minha ganância e, de alguma forma, vai desaparecer. Né? Como a gente vê, por exemplo, com animais que estão aí sendo explorados indevidamente e entram em extinção, ou conhecido como a gente sabe na Mata Atlântica ou na Amazônia. Mas o que ele tenta lembrar a gente é que à medida que o homem for ficando mais consciente da sua responsabilidade como parte desse ecossistema, em vez de ele tentar explorar a natureza, ele vai perceber que nós somos parte daquela natureza, que sem a natureza a gente não consegue viver, né? Então, essa mostra do amor de Deus por nós, né? E aí ele parte para uma área ainda mais profunda, falando aí de que a gente deve não só amar a natureza, mas principalmente amar aqueles que destroem a natureza. Porque no momento em que a gente encontrar, no momento em que essas pessoas entenderem o que estão fazendo de errado, é que o nosso planeta vai mudar. Né? E qual que é a nossa tendência? Toda vez que a gente vê uma pessoa fazendo mal, é a gente jogar mais pedra. É a gente criticar. E ele o que está falando isso tudo está sendo feito pela ignorância. Todo mundo que está fazendo isso, a hora que chegar do outro lado, vai sofrer muito. Né? Ele comenta aqui no capítulo
dominam os mais fracos e exploram, acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Acordando aonde? Acordando depois da morte. Por quê? Porque todos aqueles que eu lesei, de uma forma ou de outra, que eu desrespeitei, pode ter sido através de um grão de arroz, pode ter sido de uma forma muito maior. Tudo aquilo vai estar sendo contabilizado de uma forma positiva ou negativa. Não por Deus, como aquele juiz maior que vai estar lá na frente, vai falar, vai para a esquerda, vai para a direita. Não, vai ser contabilizado pela minha própria consciência, pelo meu próximo, a partir do momento que eu tiver consciência dos erros que eu fiz, eu vou querer me ajustar perante a lei. Né? Então, eu vou me despertar, eu vou entender o erro que eu cometi, eu vou ter que consertar o que eu fiz de errado. E muitas vezes eu vou ter que passar aí por expiações também para ajustar, para ter certeza que eu não vou estar fazendo a mesma coisa no futuro de novo, né? Então, a importância da gente como pais, né, de ensinar os nossos filhos a respeitar, a amar a natureza, desde coisas simples, seja desligar a água no momento que está escovando o dente. Será que a gente tem que passar aí por um momento de seca ou de privação, de racionamento de água para a gente saber valorizar a água? Não. Ensinar desde já que não existe jogar o lixo fora, né? Não é tanto faz jogar dentro de casa ou jogar no lixo da rua, né? Não estou dizendo para jogar no chão. Por quê? Porque a terra é a mesma, é a nossa terra. Para quem já escutou as palestras do André Trigueiro, elas são ótimas. E ele é um jornalista da TV Globo, também ele também acredita em espiritismo, mas o foco dele sempre é muito mais na parte de ecologia, né? Vale a pena para quem tiver a oportunidade de escutar as palestras dele no YouTube. E ele fala de uma forma muito simples, chamando a gente a nossa responsabilidade em relação às coisas mais básicas, né? Como eu falei, em relação à água, em relação à reciclagem de material, a consciência de desperdício, a forma como a gente trata a natureza, né? Por quê? Porque essa natureza que é a fonte da vida pra gente. E aí, de novo, a gente aprende um pouco mais com o Niceto, né? Pensando no Chico, uma pessoa que era semi-analfabeta, escrevendo capítulos de tanta profundidade, né? Que aí denotam, a gente percebe não só a envergadura alta de evolução do Chico como espírito, né? Então, apesar dele ser um semi-analfabeto nessa vida, de não conseguir ter terminado o curso ginasial, a gente vê o Chico escrevendo poemas, histórias que tocam o nosso coração, não só no lado emocional, mas também no lado intelectual, e explicando de uma forma muito simples, né, o Aniceto, aí nesse capítulo, sobre a absorção do nitrogênio, explicando que o nitrogênio está em todo lugar, que à medida que a gente for evoluindo, né, os espíritos puros, eles não precisam mais se alimentar, por quê? Porque eles já estão numa condição em que eles conseguem absorver a quantidade de nitrogênio necessária para se alimentar. E que apesar da gente morar na Terra, e a Terra está rodeada por nitrogênio, que nosso corpo não tem a capacidade de absorção do nitrogênio. Então, onde é que a gente absorve esse nitrogênio, que é fonte fundamental para a nossa vida? É através das plantas, né? Cada vez que a gente come um vegetal, cada vez que a gente come uma maçã, a gente está recebendo esse nitrogênio que é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E aí a gente percebe mais uma vez, né? Esse entrelaçamento de todos os reinos. E a importância da gente estar tratando bem a vida, porque a gente está maltratando as árvores, a natureza, os animais, na verdade, a gente vai estar lesando o nosso próprio
futuro, né? Diminuindo o nosso bem-estar, né? Que para que haja o equilíbrio, esse equilíbrio precisa começar em nós, sem abuso, né? Então, saber se alimentar sem se alimentar demais, saber aproveitar as belezas da natureza sem ganância, né? Porque no momento em que a gente vive, em que a natureza oferece tantas coisas, como é que então a gente consegue entender fome no mundo? Tanta gente sendo privada. É porque existe ganância, existe vaidade entre os homens que faz existir essa desarmonia. A partir do momento que a gente entenda melhor que todos nós fazemos parte, né? Ele fala nisso, da mesma forma que nosso organismo, nosso corpo é um conjunto de órgãos, nós também somos parte dessa natureza. Então a gente tem que saber conviver com todos esses outros organismos, não só os homens, mas também a natureza, para que a gente consiga ser feliz, né? É um capítulo muito profundo para a gente refletir, muito atual, pensar aí nesse capítulo de Paulo, de há 2000 anos atrás, que chama a atenção da gente sobre a responsabilidade em relação à natureza, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Cris. Oi, Fabi. Oi, Karina. Oi, Ana. Tá me escutando? Eu tô. Alô? Tá me escutando? Tô Sim. Não, acho que eu tenho um comentário bem curtinho aí, perto de vocês, que tem um livro aí pra me oferecer, com certeza. Mas uma coisa que eu pensei muito essa semana, e eu achei interessante que você focou bastante nessa parte também, a questão do respeito. Vim pensando muito nisso. Alguns de vocês sabem da situação da minha mãe, e toda vez que tem uma situação difícil, assim, com um familiar, acho que passa vários filmes na nossa cabeça, né? E durante esse tempo que eu tive lá com os meus tios me contaram um pouco da história da minha mãe que eu ainda nem conhecia, né? Às vezes, assim, já tinha escutado, mas é aquela coisa de não gravei, né? E uma infância muito sofrida, enfim, muitas coisas. E eu foquei bastante nessa parte, assim, do respeito, né? Que é com todas as faltas de recurso que minha mãe teve na vida inteira dela, ela conseguiu me ensinar o que é o certo e o que é o errado, né? O respeitar o outro, o respeitar a natureza, né? O respeitar, o quanto isso é importante. E eu achei isso, e você falou bem isso agora, né? O que a gente está ensinando às nossas crianças? E eu tava pensando exatamente nisso hoje durante o dia todo. É isso que eu quero passar pro meu filho, né? Esse respeito. Quero que ele seja bem-sucedido, quero que ele corra atrás dos sonhos dele, com certeza, mas se não tiver nada, é isso que eu quero que ele tenha. É esse respeito. Respeitar o ser humano, respeitar a nossa casa, respeitar tudo, porque acho que quando a gente não respeita nem o lugar que a gente mora, né, nem o nosso ambiente, nem o nosso próprio corpo, o que a gente vai conseguir respeitar? E achei interessante você falar isso, só me tocou essa parte que eu fiquei pensando bastante mesmo hoje nessa parte, nessa questão do respeito. Eu acho que é a base, né? A base de qualquer sentimento, eu acho que nasce no respeito. E a gente vai passar isso através do nosso exemplo, né? Uhum. Não tem muito segredo. Se a gente quiser que os nossos filhos aprendam, quem tem que viver primeiro a nossa lição somos nós mesmos, né? Walk the talk. Uhum. Quem mais tem algum comentário? Eu tenho. Falando, né, voltando na questão da gente. Eu acho que nós, agora no estágio que a gente está, tá muito no antropocentrismo, né?
o foco é todo a gente, né? Por isso que a natureza, né, o nosso planeta está do jeito que está, porque a gente pensa que porque a gente é espécie, assim, digamos, mais evoluída, a gente tem o direito de colocar tudo aos nossos pés e submeter, né, o planeta, a natureza, os animais, todos os nossos excessos, digamos, né? Porque eu acho, se a gente respeita, se a gente partilha e entende que nós não somos a única espécie que tem o direito, né, de progredir, né, as árvores têm os minerais em si, os rios, nos nossos hábitos, né? Eu vou ao supermercado, então, em vez de ir lá pegar qualquer coisa da prateleira, eu vou e pensar, pô, isso aqui não recicla, isso aqui eu vou usar, vou descartar e vai ficar quanto tempo lá no lixão, né? Então, a gente, assim, parar um pouco e pensar, né, de tentar, assim, viver em harmonia, né, com todas as espécies, né, do planeta, né? É tirar o foco da gente, entender que os excessos, né, provocam muito mal. E o nosso planeta é digamos, não vou falar um ser, mas ele é vivo, né, digamos, né, a Terra, né, tem vida, né, e a gente ainda tem muito que aprender sobre esse planeta, toda essa parte, as energias, né. Essa colocação que ele comenta que nós somos um com a natureza, né? Que é mais ou menos isso que você está falando. Então, a gente não pode tratar a natureza como algo que não seja a gente. Não. A natureza tudo conectado, né? Está tudo interconectado, exatamente. Por isso que o André Trigueiro, eu também gosto muito dele, e eu acho que ele fala, não existe, igual você mencionou, né, que a gente não pode pensar que existe lá fora. Não tem lá fora. Eu acho muito engraçado quando ele fala isso. Tudo que a gente faz é a nossa casa. É. E outra coisa que mexeu muito comigo nesse capítulo. Que eu consumo aqui, eu tô. Fala, Cris. Eu não sei, cortou. Não, eu tô escutando. Você estava falando aí, cortou. Pode continuar. O que eu ia comentar é isso da gente também, assim como Deus, né, que não condena, que por amor dá a chance pra gente, né, pra gente se reajustar, pra gente tentar entender o que está acontecendo, né, e modificar o nosso comportamento. A gente também não joga pedra naqueles que estão fazendo errado, e sim rezar por eles. Porque aquele que está fazendo mal, ele vai colher tudo aquilo que ele está fazendo, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar é rezar por ele, tentar, de alguma forma, emitir ondas positivas em vez de jogar mais lenha na fogueira. É o exemplo. Ninguém tem... gosta de falar, jogar pedra, acusar, aquela coisa, né? Quer dizer, acho que todos os grandes, como Chico, como Gandhi, até Jesus mesmo, ele dava o exemplo. Né? Eu acho que a gente faz a nossa parte. Ensina os nossos filhos, que é muito importante, que é essa geração que vem, né? Quantas e quantas coisas que já mudaram e eles ainda vão, né? A gente tem que peito, né, com a natureza, essa consciência, né? A responsabilidade de consciência, né? Eu acho que esse capítulo, para mim, foi um chamado super importante. Eu, em particular, me preocupo muito com essa questão do meio ambiente, do lixo. Procuro muitas informações a respeito, procuro mudar as minhas rotinas e a forma como eu vivo para tentar impactar um pouco menos o meio ambiente. Mas eu fiquei pensando que o que a gente vê no mundo é um reflexo daquilo que a gente é para o mundo, daquilo que a gente faz com o mundo, né?
E essa desconexão toda que as pessoas têm com o mundo, com o meio ambiente, com a natureza, eu acho que é reflexo da desconexão que as próprias pessoas têm com elas mesmas, assim. Eu acho que a gente, às vezes eu me questiono um pouco, né? Eu sei que a gente vem numa evolução constante, que ela pode ser um pouquinho lenta, mas que ela acontece gradualmente, que ela sempre acontece, a gente sempre caminha para o melhor, mas às vezes eu me questiono algumas coisas. Eu acho que essa evolução ela não é tão linear, porque, por exemplo, na minha família, a gente tem uma fazenda que a gente mantém e tem bastante contato com a natureza, e eu vejo que muitos dos meus amigos não têm esse contato e as crianças não têm contato e não sabem como que a fruta nasce, como que é arrancar uma fruta do pé, como que é cascar uma fruta. Às vezes as crianças não reconhecem a fruta inteira, elas só reconhecem depois de cascada e colocada no prato. Então, eu acho que hoje a gente vive muito nessa desconexão com a natureza em muitos níveis. E esse nível de desrespeito que a gente tem com a gente mesmo, com os outros e com o meio ambiente é uma coisa que a gente precisa repensar com muita urgência, porque é tudo uma coisa só mesmo, e a gente acha que aquele lixo que a gente joga fora e a gente sabe que esse fora não existe, a gente sabe que isso impacta a gente e a muitas outras pessoas, e a gente continua jogando o lixo fora, a gente continua produzindo lixo. Então, assim, demora muito tempo para a gente conseguir colher todas essas informações, assimilar e colocar em prática e mudar. Mas é uma coisa que a gente precisa estar muito atenta, porque, no fundo, é a nossa saúde. E não é só a nossa saúde física, né? É uma saúde física e espiritual. E esse capítulo me chamou muito a atenção para isso, do quanto nós estamos desconectados com a nossa própria natureza. A gente viu primeiro, nos capítulos anteriores aí de André Luiz, falando do lixo mental. Não sei se vocês estão lembradas, né? Do lixo mental de nós, seres humanos, o tanto que isso atingia o campo da paz, né? Com tempestades de pensamento, tempestades mentais, né? E então a gente lembrar que existem essas duas qualidades de lixo, né? Que o pensamento também, a gente está trazendo coisa boa, não só para a gente, mas o efeito, o impacto do nosso pensamento é para nós, para todos os próximos, mais próximos, imediatos, né, que estão embaixo do mesmo teto. Eu estou influenciando as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou influenciando a camada vibratória da Terra com o meu pensamento, positivo ou negativo. E da mesma forma, com a qualidade, como eu trato a natureza, eu vou estar impactando diretamente todas as pessoas ao meu redor. Né? Então, a gente não pode achar que a culpa é do outro, né? Então, à medida que cada um de nós for tendo mais consciência em relação ao que a gente pode mudar em termos de hábitos para fazer menos dano à natureza, a vida da gente vai ficar melhor, né? Mas a gente lembrar, né, só fazendo essa comparação do lixo material que a gente joga fora e que não existe fora, mas também do nosso lixo mental, né? Para a gente estar atento a esses dois lados. E era isso que eu queria comentar com vocês hoje. E alguém quer fazer a prece final para a gente? Cris, você quer fazer? Sim. Mestre Jesus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse estudo. Agradecemos nossos mentores espirituais, todos aqueles que nos auxiliam, nos inspiram nesse estudo. E, Pai, que possamos refletir, que possamos parar, pensar, reavaliar os nossos hábitos e progredir. Que possamos
ajudar ao próximo com o nosso exemplo, ajudar nossos irmãos menores de caminhada e evolução, a todos os seres nesse planeta que caminham, que todos nós temos um único objetivo, que é reconectar com o nosso Pai Maior, nosso Criador. Que possamos ter o resto da semana de muita paz, muito amor, e que esse equilíbrio esteja conosco, Pai esteja conosco assim sempre, assim seja. Seja que todas nós tenhamos uma semana aí de muita alegria, de muita